Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Heloísa Karen e você está no meu escritório. Foi mal, galera, eu quis muito imitar o Iago Martins uma vez na minha vida, mas estamos aqui para falar sobre Poirot Perde uma Cliente, o último livro da Agatha Christie que eu li. E antes de eu começar a chover as minhas opiniões de coisas aqui sobre essa leitura, eu vou te situar um pouquinho do que acontece lendo a sinopse e passando informações rápidas sobre o livro. Se a morte de Emily Arundel não surpreendeu ninguém, afinal, era já uma mulher bem idosa e sua saúde não era das melhores, o mesmo não se podia dizer de seu testamento. Após sobreviver ao que acreditava ser uma tentativa de assassinato, a senhorita Arundel alterou os beneficiários da herança e escreveu para Hercule Poirot em busca de um auxílio de proteção. Quando a carta enfim chega às mãos do detetive belga, já é tarde demais. Agora, caberá a Poirot e seu fiel companheiro Hastings determinar se os incidentes não passaram de infelizes eventos isolados ou se, na verdade, faziam parte de um plano mesmo sinistro. As informações condensadas. Essa minha edição aqui faz parte do box que a HarperCollins lança da Agatha Christie. No caso, o box número 8, que vem junto com A Extravagância do Morto e Cai o Pano, o último caso de Poirot. Tem 249 páginas e aqui, como você pode ver pelo título, é um caso de Hercule Poirot. Caso você não saiba, seja seu primeiro contato com a Agatha Christie, a autora escreve de duas formas. Nós acompanhamos os casos pelo olhar de duas pessoas, ou do detetive Hercule Poirot, ou de uma senhorinha chamada Miss Marple. Ela não é em si uma detetive, ela não trabalha com isso, mas ela sempre sabe de tudo. E aí eles estão escritos de formas diferentes. Então, eu recomendo, inclusive, se você for começar a ler Agatha Christie, que você comece por algum livro que tenha sido desvendado por Hercule Poirot. Por quê? Indo pela visão dele, você vai entendendo a progressão do caso. Ah, aconteceu isso daqui, agora ele tá investigando aquilo lá. Beleza, estamos indo. Eu nunca na minha vida adivinhei o que ia acontecer no final, por mais que eu acompanhasse junto com ele. Porém, o caso da Miss Marple, ele já tem uma pegada bem diferente. Você fica completamente perdido junto com todos os outros personagens. A Miss Marple, ela saca tudo no começo o que tá acontecendo e ela sabe qual é o desfecho do caso, mas a gente não acompanha as coisas pela visão dela. Então a gente não sabe como ela chegou naquela conclusão, ela não vai dando dicas. Você que vai tentando pegar as coisas ao longo da história e no final você acaba descobrindo. A primeira vez na minha vida que eu tentei ler Agatha Christie, eu acho que eu tinha uns 12 anos, e eu comecei por um livro chamado Assassinato na Casa do Pastor. E eu odiei, porque era um caso da Miss Marple, eu comecei a ficar muito perdida. Eu já era nova, né? Aí eu peguei um caso que me deixou muito perdida, eu não gostei e não terminei a história. Só que depois, anos depois, eu acho que eu tinha uns 19 anos, eu fui pegar pra tentar ler de novo, e aí eu comecei por Assassinato no Expresso do Oriente, que é um caso de Hercule Poirot. E ele segue bem isso, ele entra, ele vai começando a desvendar, ele interroga as pessoas, e você vai acompanhando aquilo que tá acontecendo. Então, por mais que você esteja em si criando suas teorias e ainda não bateu o martelo naquilo que tá acontecendo, o caso é muito mais fácil de ser entendido. Outro livro que eu já gosto, mas foi bem difícil de entender, eu acho que eu precisaria reler pra pegar algumas coisas, é Um Corpo na Biblioteca, que também é um caso da Miss Marple, ele acontece de ser um pouco mais difícil de entender. Bom, dito tudo isso, esse daqui é um caso de Hercule Poirot. Agatha Christie tem diversos livros, mas eles não têm em si uma continuidade. Se eu não me engano, só tem um livro, depois eu posso dar uma pesquisada, que ele tem uma citação com o outro diretamente. Você às vezes vê ele citando alguns casos antigos, talvez você já tenha lido e você, lembrei dessa história, mas não é necessário ter lido outro livro dela para poder ler esse livro aqui. Opiniões sobre o livro agora. Eu verdadeiramente achei que eu fosse descobrir o que tá acontecendo aqui. Pra mim, eu falei, não, eu já li vários livros da Agatha Christie. Agora eu entendi como tudo funciona. Eu sei quem vai ser o culpado. Eu passei longe do culpado, sabe? Eu tive uma ideia, eu mudei a ideia, eu falei, eu tô pegando. Eu estou entendendo tudo. Não estava entendendo nada. Porque a forma como tudo aconteceu me fez falar, cara, eu nem sabia, eu nem tinha essa bagagem pra saber que isso podia acontecer. Mas foi simplesmente fantástico. Vamos ao ponto. Tem uma senhora aqui, que ela é muito rica, ela é podre de rica. E ela tem os sobrinhos, né? Ela não chegou a se casar, ela não teve filhos. E aí ela tem os sobrinhos dela, e todo o testamento dela ia ficar pra esses sobrinhos. Só que esses sobrinhos, eles são muito mão aberta, aquelas pessoas que cresceram com dinheiro. E aí eles usam dinheiro a dar e vender do jeito que quiser, vivem grandes vidas de luxo. E aí o dinheiro começa a acabar.
E aí eles vão pra casa dela, porque eles ficam a todo momento, tipo, tentando conseguir um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e a resposta dela é sempre a mesma. Quando eu morrer, você vai ter a sua parte. Não vou dar dinheiro a mais. Não, não tem nada, não tem isso, não tem aquilo. E os sobrinhos dela, você olha e fala, nossa, eu também não daria dinheiro pra eles não, viu? E aí, quando eles vão visitar ela no feriado de Páscoa, se eu não me engano, um deles fala pra ela tomar cuidado com a saúde e tal, porque ela sendo meio torrona desse jeito e sendo já velha, as pessoas podem querer se aproveitar dela. E aí fica muito esquisito, né? E beleza, eles estão lá vivendo na noite. E aí, quando eles vão lá pra casa dela, nesse momento do feriado, ela levanta porque ela ouviu um barulho e ela vai descer a escada. E nisso ela cai da escada. E sim, todo mundo achou muito estranho, fica, nossa, o que aconteceu? E levanta e vai ver todo o ocorrido e tudo mais. E aí o cara fala que ela tinha pisado na bolinha do cachorro. Só que existe uma grande inconsistência pra ela ter pisado na bolinha do cachorro. E eu não vou falar pra você qual é a inconsistência. Mas ela fica muito desconfiada. E aí ela escreve uma carta pra Hercule Poirot. Beleza, esse é o primeiro capítulo do livro. Hercule Poirot recebe a carta 2 meses depois. E ela, nesse momento, já morreu. Ela tinha uma doença, e aí ela morre dessa doença dela. Só que aí o Poirot fica muito... Gente, mas por que essa carta chegou 2 meses depois? E aí vão investigar e tudo começa com a grande investigação de quê? Depois que ela escreveu essa carta, depois da noite que ela sofreu esse acidente, ela achou que ela estava tendo tentativas de assassinato, e aí ela mudou o testamento dela. E nenhum dos sobrinhos dela recebeu nada, nenhum tostão da fortuna dela. Tudo ficou pra uma moça que trabalhava na casa. E ela trabalhava na casa muito recentemente, em vista de, tipo, pessoas que trabalhavam lá, entendeu? E aí as coisas ficaram meio esquisitas, alguns deles até tentaram recorrer na justiça, falando que ela não era família, que ela podia ter manipulado a senhorita Aruléu, mas acabou não dando em nada, e a moça que trabalhava lá é que ficou realmente com o dinheiro. E é a partir daí que toda a narrativa vai se desenrolar. O que eu penso sobre a narrativa no geral, tipo assim, se eu fosse ranquear a narrativa. Eu gostei bastante dela. O livro ele passa as 249 páginas num período curto de tempo, que é o período que o Poirot tá fazendo a investigação. Acho que dentro de todos os livros que eu li da Agatha Christie, no caso dos resolvidos por Hercule Poirot, talvez esse não tenha sido o que eu achei melhor. Eu gostei muito de Morte na Mesopotâmia. Eu acho que pra mim ele foi o auge da minha leitura dos casos do Poirot. Mas esse daqui, eu acho que ele contou com uma genialidade que é típica de um detetive. O que eu gosto nos outros livros dos casos do Poirot? O fato dele ser dinâmico, dele montar as coisas, dele ter as fichas e você ir lendo as fichas junto com ele. E o que eu achei bacana nesse daqui? Ele não foi em si montando uma ficha. Então a grande resolução é de uma coisa que não tinha como você perceber, que acho que ela afirma que Poirot era um bom detetive. Se você depois olhar e ficar pensando e estudar algumas coisas acerca de comportamento, é completamente palpável aquilo que aconteceu. Mas o fato de ter sido escrito dessa forma, pra mim, corroborou com a ideia e com a construção do personagem, sabe? Outra coisa que eu gosto bastante na escrita da Agatha Christie, e acontece muito nesse livro aqui, é o fato de que ele é recheado de diálogos. Então, assim, você não vai ficar lendo horas e horas um narrador terceira pessoa falando, então eles foram lá e fizeram isso daqui, e aí eles conversaram e tiraram essa opinião, isso aqui, isso lá. A gente vê todo o desenrolar do diálogo mesmo dos personagens. Aqui nesse livro a gente acompanha a visão do Hastings, que é uma pessoa que acompanha o Poirot, trabalha junto com ele. Então ele vai contando, ele vai também tirando as suas conclusões. Eu acho que a coisa que eu mais achei engraçada ao longo dessa leitura é que o Hastings é o perdido igual a gente. É como se a gente estivesse acompanhando o Poirot resolvendo esse caso. Então ele tem a hora que ele vira e fala, mas eu não entendi o que você tá querendo dizer. O que tem de diferente aqui? O que eu devia ter percebido? E aí ele vai fazendo dessa forma e é muito gostoso acompanhar, porque parece que ele realmente expressa aquilo que a gente tá pensando. Eu tinha falado sobre classificação indicativa, né? E assim, Agatha Christie, pra mim, ela tem uma qualidade como escritora que eu aprecio, assim, demais da conta, que é o fato dela conseguir trabalhar um tema que é, sim, muito pesado, que é o caso da morte. As histórias dela não aconteceriam se não tivesse uma morte ali que a gente precisasse investigar.
Então ela trata de um tema assim pesado, um tema assim duro, um tema assim que às vezes a gente não consegue consumir alguns tipos de literatura, de filme, etc., por ser uma coisa muito dura, muito brusca de se ler, de se consumir. Mas ela trata isso com uma leveza, com um senso que eu acho assim simplesmente fantástico. Eu não costumo consumir livros que têm essa temática extremamente pesada. Eu não gosto de consumir coisas assim. Mas consumir os livros da Agatha Christie pra mim são muito legais, porque sim, a morte é a questão central. Mas a forma como tudo vai desenrolando e você vê as pessoas lidando com isso, eu vou esconder, eu não vou, até quem não é culpado fica ali, será que eu fiz alguma coisa? Será, meu Deus? Você desconfia de todo mundo. Então eu acho que ela trata essa questão com muita genialidade. Tratar uma coisa que é assim pesada, difícil de se escrever, de se tratar de uma forma que todo mundo consiga ler. Então, eu particularmente gostei disso. Tanto que o meu problema com ler Agatha Christie aos 12 anos não foi que teve um assassinato, mas foi o fato de eu ter ficado perdida uma vez que eu não tinha um acompanhamento do agora é isso, agora a gente investiga tal, agora a gente entrevista tal. Então, eu não vejo que ela em si é uma leitura pesada. E se você também tem essa situação de queria ler, mas tem medo de estar pesado, e gosta mais desses livros que, por mais que tratem de uma situação um pouco mais densa, eles conseguem trazer uma narrativa que tira os seus olhos e coloca os seus olhos em outro lugar também, enquanto resolvem essa narrativa densa, eu tenho um livro para te recomendar, que é Camarada Abby, Princesa Olga. Aqui a gente acompanha uma menina de 15 anos, uma adolescente, que do nada, do seu quarto, vai parar no auge da Revolução Russa, caída no meio da neve. A partir daí, ela é encontrada por um grupo de revolucionários que vai levá-la para as reuniões e vai inserir ela realmente no meio das pessoas que estavam ali trabalhando para que a revolução fosse para frente. Então, a Abigail, enquanto ela tá nesse cenário muito revolucionário, um cenário de fome, um cenário na Rússia, um cenário muito frio, ela também tá conhecendo um pouco mais sobre quem ela é e sobre os grandes anseios do coração dela, as coisas que acabam a movendo em diversas áreas da sua vida. E é lá que ela conhece o único homem que verdadeiramente mudou a história do mundo. Ele é um livro de 120 páginas e está disponível na Amazon. Então, pra você que ama história, ama narrativas profundas, crescimento de personagem e Agatha Christie, te vejo na Revolução Russa. Sabe, de verdade, gostei muito. De novo, acho que se eu pudesse listar aqui 5 coisas que eu gosto da narrativa, que eu vi dentro desse livro, que eu entendo e encontro elas em todas as narrativas da Agatha Christie, são fluidez dentro da história, então não é cansativo você ver como tudo tá sendo resolvido. Personagens muito profundos. É muito gostoso ver como ela coloca 500 personagens, porque essa é uma das questões, né? Você vai começar a ler e tem tanta gente no meio do barraco todo que você fala, meu Deus do céu, eu já não lembro mais que é essa daqui. Só que eles são muito profundos e você vai se acostumando com eles e vai entendendo qual é o papel deles. E cada um, parece que ela realmente se dedicou a fazer uma história por trás de cada um deles e isso impactou mesmo a construção da narrativa. A terceira coisa é que eu acho que a resolução dos crimes é muito consistente. Eu nunca fui o tipo de pessoa que consome esse tipo de coisa de resolução e tudo mais. Mas todas as formas como tudo foi resolvido e os motivos pelos quais tudo foi feito, pra mim foi, nossa, eu consigo imaginar isso daqui acontecendo na vida real. Não foi aquela coisa, nossa, isso daqui, pelo amor de Deus, de onde você tirou isso? Então eu acho que a resolução de crime é muito consistente dentro da história. O quarto ponto é que eu acho que ela é extremamente criativa. Por mais que eu já tenha lido vários livros que Poirot tem a sua forma de lidar com todas as coisas, lidar com todos os crimes, eu vejo que nenhum livro é igual ao outro. Eu consigo entender as peculiaridades de cada um deles e gostar das peculiaridades de cada um deles. É realmente, cada caso é um caso. Ela traz essa situação, aquela coisa de, por mais que você exerça o seu trabalho, sua função todos os dias, ela traz pra você um resultado diferente todos os dias. Então você nunca vai estar realmente dentro do mesmo caso. E a quinta coisa é a sensação de, como? E você fica ruminando, fica pensando mesmo sobre a história. Então, assim, eu vejo que é uma história que te deixa realmente muito pensativo, te deixa ruminando sobre aquilo que aconteceu. Pra mim, esse é o combo, 5 pontos que fazem da Agatha Christie uma escritora fantástica. E 5 motivos pelos quais eu amei ler esse livro aqui. Pra finalizar, eu super recomendo, espero ter deixado você com spoiler na medida certa pra você querer ir atrás desse livro aqui. Você não precisa comprar o box, tá bom? A HarperCollins lança vários livros da Agatha Christie. Então tem a coleção que é toda coloridinha, você pode comprar única e exclusivamente esse livro. Se você, assim como eu, gosta muito dos box que eles produzem da Agatha Christie, esse daqui é o box número 8, tá bom? É o que vem esse livro aqui. Também temos as versões pequenininhas do livro, que, se eu não me engano, são algumas versões de bolso das histórias da Agatha Christie. É só pesquisar pelo nome mesmo do livro, Poirot Perde uma Cliente. E aí você pode ter acesso a esse livro aqui. Muito obrigada por ter assistido.
Um beijo e até a próxima resenha. Esse marketing que você não tava vendo. Você não percebeu esse marketing. De novo, Heloísa, de novo.